Bem, vejamos então mais uma questão aqui interessante. O uso de alguns pronomes com os quais nos atrapalhamos. Inclusive, continua havendo diferença entre Brasil e Portugal. Vejamos aqui. Imagine que eu precise falar urgentemente com alguém. Eu preciso falar com o prefeito. Veja, chego à prefeitura e encontro o prefeito pessoalmente. O que eu digo a ele? Preciso falar contigo. Preciso falar consigo, preciso falar com você, preciso falar com Vossa Excelência, com Sua Excelência. Quais dessas formas estaria correta caso eu encontrasse o prefeito Luiz Fernando na prefeitura? Bom, se você pensou que isso tem a ver com grau de formalidade também, depende do nível de conhecimento que eu tenho com ele, é verdade. Tá. Então, eu poderia te contar que eu conheço o Luiz Fernando bastante bem. Ele é casado com uma ex-aluna muito querida, que era amiga da minha filha. Então, se eu encontrasse com ele, eu teria liberdade para chamá-lo dessas 3 primeiras formas, se elas forem corretas. Eu não quero usar português incorreto para falar com ele, não. Nós gostamos de um pouco de correção na língua. Olha só, preciso urgentemente falar contigo, tá certo? Certo, tá. Só que tem uma coisa, se eu chamar de contigo, se eu falar contigo para ele, é porque eu o chamo de tu. E isso eu não faço. Imagine, preciso urgentemente falar contigo. Tu tens tempo? Ah não, eu não vou usar tu. Nós não usamos tu em São Paulo, mas estaria correto. Já que usamos você, preciso urgentemente falar consigo? Isso está certo? Não. Isso é inaceitável. Você vai dizer, mas não existe consigo? Existe, mas se e consigo são pronomes reflexivos, não podem ser usados neste caso. Explico para você. Eu não posso dizer que eu quero falar consigo, nem para o Luiz Fernando, nem para você, aluno. Não posso, porque consigo se refere ao próprio sujeito. Eu digo assim, durante a quarentena, ela ficou tão sozinha que ela começou a pirar e passou a falar consigo. Isto é, ela passou a falar com ela mesma. Daí tá certo. Consigo é sempre com a própria pessoa. Inclusive dizer consigo mesmo é um pleonasmo. Não é um erro, é um pleonasmo. Ele é um egoísta. Só pensa em si mesmo. Nós gostamos de falar isso. Não está errado, está bem repetitivo, mas não está errado. Ele só pensa em si, já é nele mesmo. Si mesmo é uma repetição. Si e consigo são reflexivos, voltam para o sujeito. Então, aqui, já que eu estou falando com o prefeito Luiz Fernando, o consigo não serve. O com você serviria. Eu preciso urgentemente falar com você. Se formos bastante íntimos, bastante conhecidos. Se não, não cabe essa forma. Se eu quiser ser formal para tratar com o prefeito Luiz Fernando, como é que eu falo? Preciso urgentemente falar com Vossa Excelência ou com Sua Excelência? O que é que vocês escolheriam aí? Vossa Excelência ou Sua Excelência? Veja, os vereadores, na reunião da Câmara, como é que eles se tratam? Vossa Excelência ou Sua Excelência? Ah, Vossa Excelência, você vai dizer. Certo. Se eu estou falando com o prefeito, eu tenho que dizer Vossa Excelência. Desta forma, Vossa Excelência é para falar com a autoridade. Um vereador deve dizer ao outro, Vossa Excelência está enganado. Vossa Excelência. Sua Excelência está correto, mas não para falar com. Está correto para falar sobre. Digamos que eu vá ainda à prefeitura para falar com o Luiz Fernando, sou atendida pela assessora dele. E eu digo, por favor, eu gostaria, preciso urgentemente falar com Sua Excelência o prefeito. Está certo. Veja, se estamos aqui falando sobre o Papa, poderíamos dizer, Sua Santidade agora deve ir para a casa de verão. O Papa tem uma casa, não, onde ele passa as férias de verão. No mês de julho ele vai para a casa de verão. Sua Santidade vai, tá. Agora, se eu me encontrar com o Papa, for a Roma encontrar com o Papa, eu vou dizer, Vossa Santidade é uma figura muito valente. Admiro muito Vossa Santidade. Vossa Santidade, porque eu estarei falando com o Papa. Então, falando com é vossa, falando sobre é sua. Deu para entender? Então, só o consigo aqui não cabe aqui, porque ele é reflexivo. O resto depende do grau de formalidade. Os pronomes de tratamento são usados normalmente para tratar as pessoas com mais formalidade.
Veja aqui, por exemplo, imagine que você vá trabalhar, que você trabalhe com o presidente. E aí você resolve dar palpite na vida dele. E você diz, Vossa Excelência deveria pensar em seu povo. Ou Vossa Excelência deveríeis pensar em vosso povo. Que é Vossa Excelência, você sabe. Você está falando com o presidente. Se você está falando com o presidente, é Vossa Excelência. Sua Excelência é para falar sobre. Se eu estou falando sobre o Bolsonaro, eu digo, Sua Excelência já se pronunciou hoje? O que é que ele disse de importante hoje? Qual foi a delicadeza que nos disse hoje? Agora, se eu estou falando com ele, é Vossa Excelência. Deveria ou deveríeis pensar em seu povo ou vosso povo? Gente, nada de vosso, ó. Os pronomes de tratamento concordam sempre com a terceira pessoa, mesmo que seja Vossa Excelência. Vossa e sua, a diferença é falar com, falar sobre. Agora, eles concordam sempre com a terceira pessoa. Pense no você. Você não concorda com a terceira, eu não digo você vai. E não você vais, você ides. Não, você vai. Concorda com a terceira pessoa. No Brasil, nós abandonamos a segunda pessoa do verbo no dia a dia. Não usamos nunca vais e ides. Usamos só vai. Eu vou, ele vai, você vai, ela vai. Bem, veja, como os pronomes de tratamento todos, não só com você, que era um pronome de tratamento, sempre vai combinar terceira pessoa. Então, nada de vosso aqui é seu. Tá claro? Vamos fazer os exercícios.